Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é mais um daqueles sobre triângulos amorosos, já que eu sei que muitos daqui que me assistem estão envolvidos nessa situação. Eu vou tentar trazer aqui um tema para tentar auxiliar vocês na dinâmica sempre que possível, tá bom? Então, hoje nós vamos ver aqui como essa pessoa que está envolvida com duas está em relação ao triângulo amoroso entre vocês. Lembrando que quem tiver sugestões de tema, é só deixar aí nos comentários e que quem quiser consulta particular, é só entrar em contato comigo pelos links aí do descritivo. Então, para o tema de hoje nós temos duas opções, a opção 1 com esta carta do Invocar as Ondas e a opção 2 com essa carta deixando para trás o que não é mais para você. Mentalizem aí a pessoa, se concentre, escolha que chamar mais a sua atenção e vamos para a sua opção. Opção 1, para você que se conectou aqui com esta carta do Invocar as Ondas, mentalizem aí a pessoa, a situação de vocês e vamos ver como ele ou ela está em relação ao triângulo amoroso entre vocês. Começando aqui, como eu gosto de iniciar sempre pelas energias, e aí vocês já conseguem ver se ressoa com a situação de vocês, tá bom? Como está a energia da sua relação com essa pessoa? A estrela. Como está a energia da relação dessa pessoa com a outra pessoa que ela tem, do seu ser amado com a outra pessoa? A roda da fortuna. Como está a energia da sua relação com essa pessoa? Cavaleiro de Espadas. Veio o nome Rafael aqui na minha cabeça. Para alguém aí pode servir esse nome, pode ressoar. E aí pede como confirmação, tá? Veio esse nome aqui para mim do nada. 2 de espadas. 8 de espadas. Como está a energia dessa pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa que ela tem um relacionamento? Rainha de ouros. Cavaleiro de ouros. Mais uma só. 8 de paus. Como está a sua energia, né? Da relação de você com essa pessoa aí? É uma carta, né, que vocês possuem uma ligação espiritual forte, que é uma relação de destino, ou seja, era uma relação que tinha que acontecer aí na sua vida, tá? Pelo menos nesse momento. E eu vejo que tem uma questão muito mental aqui, né? Para alguns, vocês podem estar separados, alguém aqui pode ter cortado, finalizado, se afastado, a pessoa mais racional, que seria mais a pessoa com a energia mais masculina, é uma pessoa mais rígida, né? Uma pessoa insegura, uma pessoa que é muito presa ali aos próprios medos e trava a energia dessa relação. Mas de qualquer forma, né? Mesmo com dúvidas, incertezas, inseguranças, pelo excesso de racionalidade, há uma vontade aqui de cura, há uma vontade de reconciliação, há um sentimento de nostalgia e ansiedade, né? E uma vontade de colocar os pingos nos is aqui, uma vontade de conversar para sanar as coisas, mas ao mesmo tempo as dúvidas e as inseguranças, porque se sente presa, né? E não sabe o que fazer, né? Tem essa energia aqui. E como está a energia da relação dessa pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa, né, oficial, essa outra pessoa que ela tem. Também é uma energia de destino, mas aqui é uma energia mais kármica, é uma relação inconstante,
cheias de altos e baixos, né? E também traz uma lição kármica aqui, principalmente nesse momento, em relação à estrutura. Pode ser que a mulher ou a pessoa com a energia mais feminina nessa relação seja mais velha, tá? Se não for mais velha, ela é mais madura que a pessoa que você está mentalizando, ou a pessoa com energia mais masculina. Há uma questão nesse quesito e uma pessoa que pode se preocupar muito com a aparência aqui, né? Há uma vontade de avançar nessa relação, mas como eu disse, cheia de altos e baixos, com a necessidade de segurança, mas uma segurança que precisa vir de outra pessoa, é como se esperasse garantir que a outra pessoa fizesse com que a vida dela evolua. Seja essa pessoa aqui que é mais madura, de querer que a outra pessoa a agrade, siga as ordens dela e faça tudo o que ela quer, bem essa energia aqui de ficar sentada esperando que o outro faça, né, compartilhando a prosperidade, e essa pessoa aqui, né, que seria a mais imatura, de sempre querer ele fazer aqui pelo outro só porque essa daqui traz algum tipo de garantia para essa outra pessoa. Então é uma questão material, uma segurança financeira para ambas as pessoas aqui é muito importante, tá? Podem ser pessoas que já têm um relacionamento sólido há bastante tempo e são muito apegadas às tradições ou à estrutura que possuem, ao status, às aparências, tá? Mas há uma dificuldade, aqui uma lentidão de avançar aqui, mesmo que já estejam estáveis no relacionamento, é como se as coisas não avançassem mais, mesmo que eles tivessem prosperidade, as coisas não avançassem, eles não permitem que o fluem porque estão muito presos às coisas estáveis. Não, é como se não tivessem sonhos, desejos, ansiassem para o movimento nessa conexão, então ficam estagnados mais na própria garantia, mesmo quando tem a oportunidade de seguir em frente, de tentar algo novo, fica presa ali na zona de conforto, não se permitindo evoluir, né? Então a vida está trazendo uma energia de mudança, pode estar realmente aqui cheio de altos e baixos, coisas acontecendo, revirando de cabeça para baixo na vida dessas pessoas aqui, para que façam que elas mudem a mentalidade, saiam da zona de conforto, sejam mais flexíveis e parem de se portar apenas com aparências, com as coisas materiais, né? E foquem no próprio desenvolvimento emocional e na conversa, porque pode ter uma dificuldade de diálogo aqui entre essas pessoas também. Agora, eu vou olhar aqui, primeiramente, como a pessoa que você está mentalizando está em relação a essa outra pessoa aí, que ela tem um relacionamento, seja oficial, pela energia ali eu sinto que é oficial, tá? Tem uma energia de relacionamento sólido aqui. Então vamos lá. Como ele ou ela, essa pessoa que você está mentalizando, está em relação ao oficial, a essa outra pessoa que ela tem na vida dela. Outra pessoa, né? Ou seja, essa pessoa pode até estar ali num relacionamento estável mesmo, né? Já ser casada, já ter ali um relacionamento de anos, de bastante tempo, ter uma zona de conforto, mas está ali apegada a uma outra pessoa, né? Aqui diz, alguém está no caminho, alguém está tentando sabotar isso. É a pessoa que está presa, mas os pensamentos, os sentimentos dela estão fora, né? E aqui pode ser uma pessoa que tem outros contatinhos, sai com outras pessoas, mas pode ser realmente relacionada a você, né? Que você já está interferindo bastante nessa conexão, nos sentimentos dessa pessoa aí que você está mentalizando. Mas vamos saber mais. Então vamos lá, continue mentalizando a pessoa. Como ele ou ela está em relação a essa outra pessoa. As de espadas, pajem de ouros, 9 de espadas, o mundo,
Cavaleiro de Paus, Justiça, Nove de Paus, Sete de Copas, Sete de Espadas, e o Cinco de Espadas. E aqui o Cavaleiro de Copas, Seis de Paus e o Quatro de Espadas. É bem essa energia aqui, né? De uma pessoa galanteadora, que gosta de ficar aí paquerando. E mesmo quando tá aqui no relacionamento, tá olhando fora. Tá olhando ao redor para outras pessoas, né? É bem como tá a energia dessa pessoa aí. Então, como essa pessoa que você tá mentalizando está em relação a esse outro relacionamento dela, né? A essa outra pessoa, oficial, enfim. Essa pessoa, ela tá buscando ali encontrar o rumo dela, ela tá buscando alguma verdade, porque ela quer ser justa nessa situação. Como a gente viu, essa questão de ela estar interessada em outro alguém, estar aí com sentimentos em relação a uma outra pessoa, né, que poderia ser você no caso, faz com que ela se sinta insegura. Ela tá ansiosa, ela tá nervosa justamente por conta dessas possibilidades, dessas opções aqui. Então ela tá buscando a verdade, o que seria o correto, o que seria justo de se fazer nessa relação. É como se ela estivesse tirando um tempinho ali para analisar o que fazer, quais são as minhas possibilidades, o que eu posso fazer nessa situação, o que seria correto, qual é a verdade, porque pode mesmo que esteja desgastante para ela, e até cansativo aqui, ela ainda não desistiu desse outro relacionamento, né, da estrutura, mas ao mesmo tempo ela tem vontade aqui de aproveitar as possibilidades, né, e já está bastante impregnado na energia dela, como a gente está vendo nessa carta. E isso está causando ansiedade nessa pessoa, e ela está aqui buscando a verdade, buscando ser justa, buscando entender o que fazer nessa situação, querendo ali, mesmo cansada, ainda persistindo, né, mas ela tá nervosa, tem muitas possibilidades, tem que tomar uma decisão, mas eu ainda não sei o que fazer. E mesmo que eu tente ser correto e buscar uma verdade, qual rumo seguir? Então, essa pessoa, né, quando ela pensa nas possibilidades, ela também pensa nesse casamento ou nessa estrutura mais sólida que ela tem, e isso causa muito estresse, muita ansiedade, às vezes pode tirar até o sono dessa pessoa aqui, né, porque ela sabe que ela tá traindo, né, que ela tá escondendo, que ela tá mentindo, que ela não tá sendo sincera com o relacionamento que ela possui, e isso faz com que ela fique pior ainda, né, é como se fosse bem essa cartinha aqui, né, dessa pessoa escondendo algo ali da outra, como se na frente dela fosse uma coisa, mas na verdade tem algo ali, é como se ela interpretasse, como se ela usasse uma máscara quando estivesse ali com a outra pessoa, e isso faz com que essa pessoa se sinta mal, né? E aí essa pessoa gostaria de encerrar essas mentiras, de encontrar uma forma de ser livre, tem esse sentimento de querer ser livre aqui para agir e poder desfrutar dessas outras possibilidades, né? Mas ao mesmo tempo essa pessoa se sente incapaz, se sente insegura, ela sente como se mesmo se ela alcançasse a liberdade, finalizasse esse ciclo para alcançar a liberdade, seria uma vitória sem honra, né? E ela acha que quando ela tem essas relações mais casuais, quando ela mente, quando ela dá uma puladinha de cerca ali, ela ela fica com medo, né, da outra pessoa descobrir, de alguma forma ela encontrar pistas, encontrar evidências. Então isso também preocupa essa pessoa, tá? Ela fica querendo ser livre, se divertir, mas aí ela se sente mal por estar mentindo, por estar escondendo, acho que não é uma atitude correta por conta do relacionamento. E aí ela tenta ser justa, mas aí ao mesmo tempo que ela tá lá, ela fica pensando nas possibilidades. Então não sabe o que fazer. E aí, quando ela se permite experienciar essas novas possibilidades, ela depois se sente mal e fica com medo aqui de ser descoberta, tá? Então, essa pessoa tá bastante inconstante. Ela tá tentando ser justa, tá tentando encontrar a verdade, encontrar ali o que seria o mais correto a se fazer, né? Mas
ela ainda está se sentindo bem mal aqui, incapaz, não está se sentindo boa o suficiente, acha que ainda não consegue tomar uma decisão. Tem a vontade de ser livre, mas essa vontade dela faz com que ela se sinta mal, porque é como se ela estivesse traindo, né? E realmente aqui, de certa forma, é. Mas também ela acaba se traindo também de se negar a viver o que ela realmente gostaria. Então ela está vivendo aqui um conflito interno, realmente, mas ela pode ficar escondendo bastante isso, tá? E mesmo quando ela tenta insistir no relacionamento dela, porque ela acha que isso é o correto, a mente dela tá fora, né? A mente dela tá querendo ali outra pessoa. Então, essa pessoa que tá bem frustrada, ela tá bem segura, ela tá bem nervosa e ansiosa. E como a gente viu na energia dessa pessoa, da relação dessas pessoas aqui, tem uma questão de inconstância, tá? Às vezes essa pessoa, e a gente tá percebendo isso aqui, né? Às vezes essa pessoa tá querendo ali focar no relacionamento dela, mas aí quando foca, sente que não é isso que ela quer, aí ela vai e se permite se aventurar a fazer o que ela quer, mas aí ela se sente mal, aí ela volta a focar nisso, aí depois é a mesma coisa, fica repetindo o ciclo, né? Nessa inconstância de fico aqui ou saio. Fico no relacionamento, me permito aventurar outras coisas. Fico nesse relacionamento sério pela estrutura que eu já tenho, ou vou buscar alguém que é mais compatível comigo, né? Então essa pessoa aí realmente tá bem inconstante, ela tá bem frustrada, essa pessoa não sabe o que fazer, tá? Ela tá bem perdida aqui mesmo. Vou tirar para complementar aqui com esse oráculo, para a gente saber um pouquinho mais como ele ou ela, como essa pessoa que você está mentalizando está em relação à pessoa oficial, essa outra pessoa aí que ela tem. Aqui, né, ligar, ouvir deles, essa pessoa quer conversar, né, com você, ela fica analisando, ela fica aqui, né? Como eu disse, ela pode ter vezes que ela fica tentando investir, focar nesse relacionamento dela sério, porque ela acha que é o correto, mas quando ela tá lá, quando ela fica tentando resistir aqui, tentando continuar nesse relacionamento, ela fica pensando em você aqui, né? Ela fica querendo ouvir sua voz, querendo conversar, né? Essa carta da ligação com as de espadas fala sobre comunicação também, querer falar, ela sente muita atração, muito desejo por você, né? Tá deixando essa pessoa louquinha aqui. Mas aí essa pessoa se sente mal pelo vínculo que ela já tem, né? Por esse laço. Aí ela fica ansiosa, fica nervosa, fica ansiosa para ter esses momentos de intimidade com você, porque sente uma ligação forte, tá? E eu não sinto que é em relação a essa pessoa, porque tem uma interferência aqui, tá? E aí essa pessoa sente com a vontade de realizar os desejos dela ali, mas é que né, a razão dela fala que não é o correto. Aqui fala sobre conhecimento interior com a carta do mundo. Mais uma vez, essa pessoa buscando a verdade. É como se no fundo essa pessoa achasse que o correto seria finalizar esse ciclo. Aqui. Mas é como se ela negasse ouvir, né? Aqui a carta da competição da outra pessoa, junto com a carta do Cavaleiro de Espada, do Cavaleiro de Paus, que fala sobre o não comprometimento, sobre a casualidade, né? Essa pessoa aqui gosta bastante desses momentos de aproveitar com você, de sair, mas tá com uma energia bem descompromissada ainda. Que mais? Como ele ou ela está em relação a essa outra pessoa? A justiça com a tempestade. É como se tivesse vindo algum tipo de clareza, alguma verdade vindo à tona para essa pessoa que ela não quer aceitar ainda, tá? Aqui ela é como se ela estivesse na defensiva para encarar a própria verdade, para ela ser honesta com ela mesma, porque é algo que pegou ela
ela de surpresa. Eu sinto que se perceber gostando de alguém, interessado em alguém, percebendo que pode ser algo mais do que casual aqui, e ver com que você, né, essa questão dessa outra pessoa está sempre no pensamento dela, é algo que essa pessoa não esperava, né? Então foi como aqui uma tempestade, uma torre para ela, e ela tá querendo buscar a verdade, mas ao mesmo tempo ela sabe a verdade no interior dela, mas ela tá negando, porque é algo que ela não acreditava, que ela não pensava que poderia acontecer. Eu sinto bem aquilo dela ter, por exemplo, aquele tipo de relacionamento que a pessoa tá ali num relacionamento que já não tem mais desejo, que as coisas esfriaram, aí a pessoa vai tentar se aventurar ali só pra tentar sanar essa parte dos desejos dela, que ela não tá tendo ali no relacionamento, né? E aí ela queria ter algo só casual, mas acabou que se pegou tendo sentimentos pela outra pessoa e ela não esperava, e ela não sabe lidar com isso, e aí ela fica negando, né? Ela ainda tá nessa estratégia que pode ser alguém que tem outros contatinhos, né? Ou seja, só você no caso aqui, que ela achou que seria só uma opção, né? Que ela tava ali só jogando mesmo, querendo algo só casual, mas aí se percebeu tendo sentimentos mais intensos, mais fortes aqui, tendo algum tipo de laço com você. E essa pessoa pode mentir bastante, né? Ser uma pessoa que mente, uma pessoa que esconde bastante, não só esse relacionamento aqui, mas uma pessoa que ela mente para os outros e mente para ela mesma em comportamentos tóxicos aqui, em ciclos não saudáveis, mas no interior dela ela já sabe a verdade, né? A alma dela grita aqui para ela, mas ela se sabota, ela se esconde e ela mente para ela mesma. E aqui, né, ela sente uma ligação muito forte com você aqui, né? Eu sinto que pode ser que em alguns casos ela tenha outros contatinhos, outras pessoas, tá? Isso é pra quem sabe que ela é um tipo de pessoa assim, que tem outros contatos, que tem outras pessoas. Mas isso aqui pode ser em relação a você, que eu sinto na maioria dos casos, tá? Que essa pessoa aqui com essa outra mulher e a chama gêmea bem aqui embaixo, a conexão divina, né? Essa pessoa sente a conexão muito forte com você e é por isso que ela tá tão desestabilizada aqui, porque ela realmente não esperava, ela achou que seria só casual e agora ela tá se sentindo assim, como se ela fosse errado o que ela tá sentindo por você, e ela não tá se sentindo capaz de fazer essa escolha, né? Então ela tenta negar os próprios sentimentos porque ela acha que não é o correto. E ela não quer aceitar, né? Ela ainda tenta ali manipular os sentimentos, fingir que é só algo casual, mas no fundo ela sabe. E essa pessoa fica te admirando aqui secretamente. E ela tá com medos, ela tem inseguranças de deixar a zona de conforto dela, deixar a família para conhecer alguém novo aqui, né? Que fala sobre encontros, conhecendo alguém novo. E aqui é a carta da estrutura e da família logo embaixo. Então ela tá bem nessa dúvida de ficar na família, na estrutura que ela tem, ou se permitir viver algo novo aqui. Isso causa medo nessa pessoa, causa insegurança e por isso ela pode se afastar de você ou pode negar e resistir, mas tá sempre aí, te admirando, tá sempre aí de olho em você. Agora vamos ver em relação a você, mais especificamente, como essa pessoa está. Vou colocar essas cartinhas aqui de novo. Ok. Então eu vou fazer da mesma forma, eu vou tirar uma carta aqui desse oráculo, pra gente saber. Como ele ou ela está em relação a você. Paciência. E aqui a carta do... Aqui fala, né? Apenas um pouquinho, apenas alguns meses mais. Boas coisas vêm para aqueles que esperam. E aqui no fundo do deck fala sobre sexualidade. Alguém ainda está tentando descobrir a eles mesmos. Então é bem essa energia aqui, tá? Essa pessoa se pegou tendo sentimentos por você, ela não esperava, né? Ela não
não se passava pela cabeça dela, para ela era algo só casual. E aí agora ela tá se vendo pensando muito em você, com sentimentos em relação a você. Mesmo quando ela tenta manter lá o foco na outra relação, ela tá com a mente em você. E aí ela tá desestruturada, ela não sabe, né? Você acabou com as estruturas dessa pessoa aí. E ela tá tentando aqui se entender, se compreender. E por isso aqui vem essa carta da paciência, porque ela realmente precisa de um tempo para compreender, para entender e aceitar os próprios sentimentos. Vamos saber um pouco mais aqui com o tarot. Como ele ou ela está em relação a você? O diabo, olha aí o pensamento obsessivo aí em você. As de espadas. 7 de ouros. Para alguns vocês podem estar um pouquinho afastados, né? Essa pessoa, como a gente viu lá na energia de vocês, ela pode ter cortado, se distanciado, se afastado, ou ela tá mais rígida, tá mais fechada, e é por conta disso tudo aqui que eu tô falando, tá? Não é não é necessariamente por sua causa, é por causa dela mesma, de ela não se compreender aqui. 5 de espadas, de novo, o hierofante. Olha o 9 de paus. Tenta resistir, mas fica lá pensando, né? Fica tentando resistir, mas não consegue desistir, porque tá sempre ali pensando em você, já tem apego por você, tem muito sentimento, atração, magnetismo. O rei de ouros. O carro. Olha o 7 de espadas de novo. Essa pessoa tá se sentindo mal com os próprios sentimentos dela. Ela realmente acha que não é certo aqui. O que mais? Deixa eu ver o que vem depois desse louco. Seis de espadas. E aqui o cavaleiro de copas. Então, como essa pessoa está em relação a você agora, mais especificamente? Como eu disse, essa pessoa está pensando muito em você, essa pessoa tem muito apego, tem muito desejo, magnetismo. Para alguns, essa pessoa pode até já ter um sentimento de posse, de ciúme em relação a você. E essa pessoa tenta resistir que é o desejo, a atração, né, esse magnetismo que ela sente, mas ao mesmo tempo ela não desiste. Tá sempre lá pensando, tentando negar os sentimentos, mas tá lá sempre os pensamentos fazendo questão de aparecer e os sentimentos ali, a vontade de se comunicar, tem muita vontade de falar com você, mas como eu disse, o que ela acha que o que é certo é se manter na estrutura que ela tem, nesse outro relacionamento, na zona de conforto dela, né? Ela acha o que é o correto. Por isso ela pode estar aí também dando tempo em vocês, na relação de vocês, porque ela precisa desse tempo que pode fazer um tempinho, essa pessoa pode ter te pedido para ter paciência, te pedido um tempo, falado que ainda precisa analisar, que ela não está se entendendo, que ela ainda está confusa, né? Então ela está realmente buscando uma verdade, buscando se entender, e por isso ela pode ter se afastado ou estar um pouquinho mais caladinha, né? E ela está esperando o momento correto aqui para avançar na sua direção, para ir até você, mas ela tem essa vontade, tá? Ela só está buscando algum tipo de clareza. Mas ainda está presente aqui aquele sentimento de não ser certo, não ser correto, que essa questão de ela estar traindo, mentindo, escondendo, não é certo, nem com você, nem com a outra pessoa que ela tem. Então ela fica com vontade de sair com você, mas ela acha que é injusto, que não é certo, que a outra pessoa pode descobrir de alguma forma, tal, se alguém pode se sentir mal nessa situação, e aí ela fica pensando nesse outro relacionamento. É como se ela estivesse pensando aqui, né? Quando ela olhasse para essa pessoa, me vê essa impressão aqui agora olhando para essa carta,
que quando ela olha para essa outra pessoa aqui, que ela tem um outro relacionamento, é como se ela te visse lá também, né? Então, mesmo quando ela tenta manter as tradições, a estrutura, fazer o que ela é certo ali, você fica vindo na mente dessa pessoa e quando isso acontece, ela fica com vontade de sair desse relacionamento, dessas regras, desses padrões, tradições aí, família, para ir atrás de você, né? Mas aí você pode ficar com raiva porque essa pessoa se afastou, porque essa pessoa não te escolheu, porque essa pessoa pode ter sido rígida com você, né? E essa pessoa fica com vontade de ir na sua direção aqui, de fato, de fazer alguma proposta, de chamar para sair. Então, quando você vem muito à tona na mente dessa pessoa, né? E ela mesmo lá tentando ficar nesse outro relacionamento, você sempre se faz presente. E é nesses momentos que ela fica com vontade de procurar, de ir até você ali. Mas é como se ela precisasse de um tempo, te pedisse um tempo para ter paciência, para ela poder, no momento certo ali, quando ela encontrar a verdade, né, do que ela realmente quer, ela poder se jogar aí e ir na sua direção. Vou tirar aqui com esse oráculo agora. Como ele ou ela está em relação a você? Ansiedade, preocupação, justo com a carta do diabo, é bem isso aqui mesmo. Se a pessoa tá ansiosa, tá nervosa, ainda mais com essa carta do diabo, que ela tá com pensamentos obsessivos aqui, tá? É em relação a você. Não te esquece essa pessoa aqui, não. Ai, o As de Espadas com o Divino Feminino, que aqui fala ela, né? Você ali sempre na mente dessa pessoa, ela querendo falar com você, querendo se conectar aqui. Que fala por trás das linhas, né? Olhe pelo que está escondido. Com a carta do 7 de ouros, é bem isso, dela precisar de um tempo, tirar um tempinho para ela, para tentar entender, e tentar entender os sentimentos, o que está acontecendo ali por trás, né? Dela mesma. Mas ela é como se ela buscasse também com esse afastamento aqui, quando ela se fica mais introspectiva e tá buscando a própria paz, né? Porque ela tá uma pessoa bem ansiosa, muito preocupada com essa situação em si, por achar que é errado. Então ela tenta ficar um pouquinho só ali, se calar, para ela tentar buscar uma paz interior ali, né? Tentar acalmar a mente. E aqui, né? Disputas, assuntos legais, essa pessoa aqui, mais uma vez, tentando ser honesta, tentando fazer o que é certo, justo, pelo relacionamento, então ela tenta manter ali a estrutura que ela tem, porque ela acha que é o correto, né? Mais uma vez, a carta da tempestade saiu no mesmo lugar, né? Com o 9 de paus. É como se quebrasse ali a resistência dela, né? Como se a própria mente dela, fazendo com que ela lembre toda hora de você, como se tentasse romper as barreiras que ela se coloca ali para não pensar, porque ela não consegue, né? Então, é como se ela tentasse ali romper e de uma hora para outra ela tomasse alguma atitude impensada por conta disso, porque ela não consegue, né? Evitar não pensar, não consegue ficar longe, mesmo. E é como se ela ficasse prendendo, prendendo, se segurando, até que chega uma hora que ela não consegue mais e aí se solta, né? E essa pessoa tem medo de perder a estrutura dela. Aqui é bem isso, tá? Ela tem medo de perder a estrutura, a família, o relacionamento, a zona de conforto aqui. É como se ela ficasse com vontade de jogar tudo pro ar, mas ela fica com medo. E tem aqui aqui fala casa, né? Uma estrutura aqui, que é como se essa pessoa ela achasse que é a coisa que ela deveria escolher, né? Que o lado racional dela fala que é o correto, que ela precisa ficar onde está. Mas ao mesmo tempo ela está analisando bem o interior dela. Aqui buscando uma própria estrutura. E é importante que essa pessoa busque a própria estrutura dela, dentro dela mesma e não fora, realmente. E aqui, né, mesmo que ela tente ficar longe, tentar manter a paz longe de você, né, ela tem muita atração, muito magnetismo, e aí dá a vontade dela de ir atrás de você de novo, para ter esses momentos íntimos, para ficar junto de você, te encontrar. E aqui, né, ela sente a sua falta, e aqui também fala, pensando em você. Essa pessoa pensa muito em você, e como eu tinha dito antes,
quando você vem e fica muito na mente dessa pessoa, é quando essa pessoa fica querendo, né, arriscar e ir na sua direção, porque ela sente a sua falta, porque ela pensa muito em você, né? E aí nessas horas ela deixa a racionalidade dela um pouco de lado aqui, porque o sentimento fala mais forte. E é também nessas horas quando ela fica querendo fazer essas mudanças e ir atrás de você e ceder aqui. Fazer mudanças nessa situação, né? E quase caiu aqui essa carta do solteiro, né? Não está na relação. Então isso faz, né? Quando ela tem esses sentimentos, ela sente esse impulso até de tentar se desvincular do relacionamento dela para ir até você, para ficar com você, porque tem sentimento, tem atração, tem a vontade de ficar junto e pensa bastante. Só que ela tem medo, tá? Por conta da estrutura e a mente dela ainda diz que é o correto ficar lá onde ela está. Mas tem muita atração, ela pensa bastante e é como se ela buscasse aqui que você... É o que ela gostaria, tá? Não faça aí o que você não quer por conta que essa pessoa quer que você faça. Mas aqui ela é como se ela quisesse um tempo para ela descobrir ali o que é o correto, o que ela realmente quer. Mas é aquilo que eu sempre falo, que a pessoa pode ela falar, não sei o que fazer, não sei o que eu quero, não sei o que eu sinto. Mas na verdade, a gente já sabe no fundo o que é certo, o que não é, quando um relacionamento já acabou, né? A pessoa fica ali insistindo, mas no fundo ela já sabe. E quando você gosta de alguém, você já sabe. Mas o que acontece, que as pessoas falam isso, não é porque ela realmente não sabe, é porque ela não quer aceitar o que ela realmente sente, né? E o Cavaleiro de Copas aqui no fundo do deck, essa pessoa tem sentimentos por você. E ela quer retornar aí, tá? E nesse caso aqui é aquela pessoa que foi pega de surpresa por uns sentimentos, por alguém novo na vida dela, de algo interferir ali na zona de conforto, da rotina dela, algo que ela não esperava. Isso causa muita confusão para essa pessoa, né? Então ela se nega, ela resiste a ver a verdade e ouvir o próprio coração, né? E fica aqui invocando as águas. Águas fala sobre sentimentos, né? Então, ela tá com sentimentos turbulentos, sentimentos confusos, tentando manobrar, manipular aqui esses sentimentos, tá? Porque tá vindo muita coisa aí para essa pessoa e ela não tá conseguindo lidar. Não tá tendo clareza. Para finalizar, eu vou tirar um conselho aqui da espiritualidade para você sobre essa situação. Qual o conselho da espiritualidade para você? Transformação, a morte. Peraí. Paciência, a integração, mas é a carta da temperança. A temperança fala sobre paciência, né? O relâmpago, que é a torre, e o as de copas, que é indo com a correnteza. Mas tenha paciência aqui, tá? Eu já tava falando paciência, então é uma mensagem importante aqui pra você. Tenha paciência. Muita coisa tá acontecendo que você não faz ideia. Muito arcano maior aqui, né? 3 arcanos maiores. Relacionamento de vidas passadas, vocês já se conheceram antes. Então, ame-se em primeiro lugar, seu autorrespeito te torna atrativamente romântico. Fatores religiosos, sua vida está sendo influenciada por questões espirituais e religiosas no momento. E preste atenção às bandeiras vermelhas, os sinais estão te alertando. Então é um grande momento de transformação aqui. É um momento de transformação que exige paciência, porque para mudar comportamentos, questões de vidas passadas, né? Como a gente viu lá, é uma relação de destino, tem uma carga espiritual forte na conexão de vocês e na conexão dessa pessoa aí com aquele outro relacionamento dela e desse triângulo em si, né? São questões de vidas passadas, karmas, aprendizados que precisam ser tomados para que vocês possam se transformar, para ir para uma nova energia mais curada, mais equilibrada, mais harmonizada, e isso leva um tempo. Então foque no seu trabalho interior para buscar aqui o seu autorrespeito, coisas que te fazem bem, te valorizar, saber o que você quer, o que você não quer, o que você aceita, o que não, o que te faz bem, o que tira a sua paz, para você saber romper, colocar limites e também
se permitir essa transformação para se tornar aqui mais fluida na sua vida, estar mais receptiva, né? Mas não correr atrás, ter certeza que as coisas vêm até você, né? Ame-se em primeiro lugar aqui, tem que fatores religiosos, né? Principalmente questões de karma, pode ser questões de família que fazem com que esse ciclo repetitivo fique acontecendo o tempo todo, né? Então, são crenças, padrões, crenças limitantes, condicionamentos que precisam ser quebrados. Mas, como eu disse, para isso exige um pouco de esforço aqui, de cada pessoa aqui, de se curar, de se entender aqui, para que elas possam reverter esse padrão e ir para uma nova energia. É um momento aqui também de aprendizado espiritual, de despertar espiritual para uma energia, mais uma vez, mais fluida, mais abundante, né? E saber lidar com essa energia aqui emocional também, que está fazendo essa pessoa ficar tão confusa e pode fazer você também, né? Muitas questões morais que atingem aqui o que eu mereço, né? Eu mereço amor, eu mereço reconhecimento. Então, se reconheça, se valorize, entenda que você é merecedor sim de amor e que você precisa se valorizar em relação, em primeiro lugar. E preste atenção às bandeiras vermelhas, aos sinais, né, que essa pessoa te dá, que a vida está te dando. Você pode estar recebendo sinais da espiritualidade aqui também com essa carta do despertar, despertar do relâmpago, né? Relâmpago, a espiritualidade falando com você. Então escute aí, porque eles estão te guiando para o que é melhor, tá? E é sempre o que eu falo, se você ainda quiser essa pessoa, espero por ela vivendo, porque pode até ser que inesperadamente surja uma nova pessoa aí na sua vida que vai fazer com que você enxergue coisas que você ainda não está enxergando com essa pessoa, tá bom? Então é isso que eu tenho para você. Lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar. Se não ressoa, solta pro universo, escuta outra opção. E se ressoou, não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima. Opção 2, para você que se conectou com esta carta do deixe para trás aquilo que não é mais para você. Mentalizem aí a pessoa, mentalize a situação entre vocês. E vamos iniciar aqui como andam as energias da relação, tá? Primeiro eu vou ver como está a energia da sua relação com essa pessoa e depois dessa pessoa com a oficial, com a outra pessoa aí que ela tem um relacionamento. E é bom que eu vou olhar como está a energia agora para você já ver se ressoa com a sua situação. Mentalizem aí a pessoa. Como está a energia? Peraí, como está a energia da sua relação com essa pessoa que você está mentalizando? Temperança. Como está a energia da relação dessa pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa que ela tem um relacionamento? Hierophante. Como está a energia da sua relação com essa pessoa que você está mentalizando? Seis de paus. Nove de espadas e o 10 de paus. Como está a energia da relação dessa pessoa que você está mentalizando com a outra pessoa que ela tem? As cartas. Rainha de paus.
muitas cartas, quero só mais duas. Torre e o 10 de paus. Essas pessoas aqui podem estar com problema de comunicação também, tá? Problema de diálogo, muitas coisas não ditas vindo à tona. Vou começar aqui, já que eu já tô falando, tá? Aqui, né, pode ter algum problema de comunicação, de diálogo entre essas pessoas, muitas coisas não ditas, por não expressar o poder pessoal, né? Medo de demonstrar quem realmente é. Pode ser pessoas que estão juntas, mas pessoas que realmente não demonstram quem realmente são para o outro, né? Com medo de julgamento, com medo de não ser aceito. Então ficam ali, né? Mas usando uma persona, uma máscara, não mostrando quem realmente são. Às vezes estão juntos mais por contrato, pela família, pela tradição, por achar que seria a pessoa ideal, a pessoa correta para estar juntas, mas não porque realmente gostam do que um outro realmente é, tá? Então tem uma questão de superficialidade aqui, por conta de não reconhecer o poder pessoal e não ter a força, não ter a coragem de se demonstrar e fazer e ser quem realmente gostaria, e por isso atrapalha na comunicação e pode gerar até conflitos aqui por conta disso, tá? De não compatibilidade, de às vezes a questão sexual dessas pessoas está castrada, não está indo bem também, um apego às coisas que estão desmoronando, vendo o poder delas minando nessa relação, o poder ali de ter coragem, de fazer, de definir as coisas, de agir conforme gostaria, né? E de não aceitação, é que às vezes a pessoa quer fazer algo, mas aí a outra não aceita, a outra não gosta, e aí a pessoa não pode ser nem fazer o que ela realmente gostaria, aí fica com aquele sentimento de frustração, né? Às vezes a pessoa demonstra ser quem não é para que a outra aceite, mas aí essa pessoa agora está no momento de recuperar essa força, esse poder pessoal, de resgatar aqui a sua presença, ser quem realmente é, e pode ser que as máscaras estão ruindo aqui, tá? Muita coisa vindo à tona, essas coisas não ditas aparecendo, inclusive para alguns, essa pessoa, né, pode ter descoberto da traição, pode ter descoberto que essa pessoa com quem que você está mentalizando tem uma outra pessoa, né? Isso pode ter gerado uma ruptura, para alguns isso pode ter gerado um término, ou aqui está no processo de finalização pela descoberta de uma traição de uma terceira pessoa, ou pela suspeita disso, tá? Já que tem muita coisa não dita, as pessoas escondem, então tem aquela sensação ali de sempre achar que o outro está escondendo, mas de qualquer forma é aqui o poder, né? A verdade um do outro transparecendo, e muitas coisas não ditas vindo à tona que está trazendo ruptura nessa conexão, coisas sendo desconstruídas, inclusive as mentiras, as máscaras usadas para como base desse relacionamento, está causando dor, frustração, e pode para alguns ter rompido aqui essa conexão, eles podem ter terminado ou estar no processo, nas vias de, ou com esse sentimento, né, de frustração, de perda, de pesar aqui, né, ou podem ter perdido algo de fato, né, alguma coisa, mas eu sinto que é mais aqui essa questão do não dito, coisas vindo à tona mesmo, que gerou ali uma quebra de confiança, uma quebra de expectativa e desilusões que estão gerando o afastamento, o término dessa pessoa, ou a vontade, daquela sensação de que algo precisa ser finalizado aqui e está finalizando. E a relação de vocês, né? Tem uma energia aqui, e aqui tem essa energia, a vida está propositando para que elas sejam fiéis aos próprios valores, às próprias crenças, tá? E aqui, na relação com você, tem uma energia aqui de cura, uma energia de harmonia, né? Uma energia ali de se reconhecer, reconhecer o seu próprio valor. A necessidade de reconhecimento um do outro pode estar pesada, às vezes você não se sente reconhecida, e pode ser vice-versa, mas eu sinto que é mais você, tá? Você não se sente reconhecida, não se sente valorizada para essa pessoa, tem muita expectativa aqui de que essa pessoa te reconheça, que você te oficialize a conexão de vocês, né? Seja harmônica, que as coisas possam fluir bem, vocês possam se reconciliar para quem está afastado, né? Mas é como se gerasse muita ansiedade, muita preocupação, e isso está pesando, está sobrecarregando, né? E é necessário que você aprenda a não buscar o reconhecimento do outro, essa pessoa também, tá? Porque ela trava aqui o poder pessoal dela. Mas aqui na situação de vocês, é o momento de reconhecer a sua própria harmonia, de se sentir bem, cada um consigo mesmo,
consigo mesma, para que se reconheça o seu próprio valor e não busque fora o reconhecimento que você precisa buscar em você, porque isso é o que causa ansiedade e causa frustração. É a necessidade, a expectativa que você coloca de ser reconhecido pelo outro, quando você é quem precisa fazer isso por si mesmo, tá? E é necessário se libertar dessas dores e frustrações do passado e até dessa relação aqui para que você se cure e se abra para uma energia mais harmoniosa também. Agora, vamos ver aí como essa pessoa que você está mentalizando está em relação a essa pessoa primeiro, a outra pessoa que ela tem esse outro relacionamento. Como essa pessoa que você está mentalizando está em relação a outra pessoa com quem ela tem um relacionamento. Deixa eu tirar duas aqui. E aqui é a carta do guardião, que diz um amor perdido olha por você, né? Pode ser alguém que desencarnou já, tá? Mostrando que você tem guias, que essa pessoa, né, na verdade, que a gente tá olhando a energia dela, tem guias, tem ancestrais, tem guardiões ali que olham por ela, tá? E que abre o seu coração, isso vai te ajudar a atrair mais amor, né? Uma pessoa que... E também aqui pode dizer de uma pessoa que sofreu perdas, aqui até mesmo de pessoas, né? De parentes, de pessoas que eram queridas por ela, aos quais ela ainda não desapegou, que fizeram com que ela fechasse o coração dela, se tornasse mais introspectiva, trouxesse sempre esse sentimento de pesar aqui, e isso fez com que ela fechasse o próprio coração com medo de sofrer novamente. E se não for questão de perder pessoas mesmo por desencarne, aqui pode ser perdas do passado, né? Perdas de expectativas, relacionamentos passados, mágoas que ela traz, de perdas, de relacionamentos que finalizaram, não deram certo, de quebra de expectativas, rejeições, desilusões, sentimento de abandono, de rejeição, que pode vir de parentes aqui, ou como eu disse, de outros relacionamentos que fizeram com que essa pessoa se guardasse, se fechasse e não abrisse o coração dela com medo de sofrer. E isso interfere bastante nessa conexão aqui, porque como a gente viu lá na energia da relação dessas pessoas, aqui tem a questão do não dito, de não mostrar quem realmente é, de não expressar a sua própria voz, o seu próprio valor, e entregar o seu poder na mão do outro, porque você não se sente capaz, porque você se fechou e criou uma máscara ali. E a máscara que as pessoas usam para não demonstrar o verdadeiro eu, não demonstrar vulnerabilidade, com medo de sofrer, com medo de não ser aceito, e aí perder, né? E aí, por exemplo, não posso expressar aquilo que eu realmente penso, o que eu realmente sinto, quem eu realmente sou, porque essa pessoa não vai me aceitar, e se ela ver, se ela descobrir, ela vai querer terminar, ela vai me abandonar. E aí essa pessoa tem um medo de abandono, de rejeição, e faz com que ela fique lá fingindo, né? Ser quem ela não quer, não é, para ser aceita lá, mesmo que ela não se sinta bem, mas é só porque ela tem medo de encerrar, de perder, de ser abandonada e rejeitada aqui. Então ela usa uma máscara com isso aqui, e eu sinto que não é só com essa pessoa aqui não, tá? No cotidiano dela, ela usa uma máscara para tentar se proteger aqui de ser abandonada, rejeitada, frustrada e com medo de sofrer também. Vamos saber mais aqui. Vou olhar aqui como ela está em relação a essa outra pessoa, mas lembrando que é uma energia do momento, como ela está no momento e que pode mudar, tá bom? Como essa pessoa que você está mentalizando está em relação a outra pessoa com a qual ela tem um relacionamento. 10 de espadas, 4 de ouros, 4 de copas, 10 de paus, a torre,
As coisas não estão boas aqui não, tá? Tem uma energia de encerramento aqui. Nove de espadas. O que mais? O eremita. Cavaleiro de paus. 10 de copas. Tá difícil manter as aparências aqui, eu sinto que é bem isso, tá? E o as de paus. E aqui a sacerdotisa, o 8 de copas e o 5 de espadas, é rainha de paus. Tá bem claro aqui. Como essa pessoa que você tá mentalizando está em relação oficial, em relação a outra pessoa aí que ela tem um relacionamento, né? Como eu disse, as coisas nessa relação não estão boas, tem uma energia de término, pode ser para alguns por conta de alguma coisa que veio à tona, pode ser que essa outra pessoa com quem ela tem um relacionamento tenha descoberto de você, ou que essa pessoa tem outras pessoas, né? Ou a sensação de, mas de todo caso, é uma relação aqui, mesmo que não tenha descoberto, não esteja ali desconfiando, tem uma energia, muita coisa não dita. E inclusive aqui o que o que não é dito é que essas pessoas estão frustradas, tá? Elas têm apego aqui pelo relacionamento, têm medo de, principalmente, nem é apego porque gostam um do outro, é medo de acabar, de perder o que tem, de ficar sozinho. Tá? E aí a pessoa continua ali, mesmo sofrendo. E no fundo, essa pessoa sabe que é hora de dar as costas, que quer se libertar, que quer finalizar esse ciclo aqui, mas tem conflitos, né? E ela quer abandonar isso porque já tem competição. Já tem outra coisa que ela quer, que no caso seria você, com essa rainha de paus, ou uma outra pessoa, tá? Se essa pessoa tem outros contatinhos aí. Mas a gente tá olhando nesse triângulo entre vocês, então pode ser você sim, que essa pessoa quer dar as costas pra ficar com você, porque tá mais atraída, né? Gosta de você aqui, mas ela fica ali presa no compromisso. E ela não se sente capaz, acha que vai gerar conflito se ela abandonar o relacionamento que ela tem. E, como eu disse, essa outra pessoa aí pode estar desconfiada que ela tem outros contatos, outras pessoas, e para alguns ela pode ter descoberto mesmo. E aqui, essas pessoas estão. A gente está olhando em relação à pessoa que você gosta, em relação a essa terceira aí, né? Essa pessoa sabe que está finalizando esse relacionamento, tem dor, tem frustração, tem mágoa, tem esse sentimento de vazio, de perda, e isso está causando ansiedade para essa pessoa. Para alguns já podem ter terminado, já estarem no processo de ir, e para quem não está ainda, tem a sensação de que é isso que vai acontecer, tem aquela sensação de querer finalizar, mas ainda sentimento de impotência, ansiedade, nervosismo ali, preocupação, porque tá vendo as coisas se desmoronarem aqui de fato, tá? E desde a energia já mostra isso. Porque tem apego aqui, tem medo de sofrer, tem medo de finalizar porque tem apego, tem medo de finalizar porque tá sozinho, de ficar sozinho. E mesmo que essas pessoas não tenham finalizado ainda, tem a questão de introspecção. Essas pessoas não estão se falando direito, já tem essa questão do não dito aqui, mas agora é como se realmente elas estivessem mais distantes, podem até morar juntas, mas estão mais distantes, cada uma ali, né? Introvertida, não estão se falando muito, ou nem estão se falando para alguns, tá? Não tem muita interação ali entre eles, entre elas, e elas estão descontentes, elas não estão se sentindo bem, estão se sentindo insatisfeitas, e essa pessoa não está feliz com essa situação. Tem um apego, mas não está feliz, ela está mais calada, está mais introspectiva, e eu sinto que essa pessoa está analisando bastante aqui essa questão de colocar um fim nisso, e se já finalizou, se já está finalizando, ela está refletindo bastante sobre isso, sobre o apego que ela tem, mas que isso, mesmo ela tendo apego a esse outro relacionamento, não está fazendo bem, ela não está satisfeita. E ela quer, na verdade, no fundo, no interior dela, ela já sabe que o que ela quer é ser livre, tá? Para poder ser feliz e ir atrás da felicidade, de fazer e finalmente ser quem ela realmente é. Porque ficar insistindo aqui nessa ilusão de relacionamento perfeito, de ficar insistindo em viver uma máscara,
em viver uma mentira que já está causando peso, é como se já estivesse sendo difícil, sufocante para essa pessoa continuar fingindo que está tudo bem, que é isso mesmo que ela quer. Porque elas podem, como eu disse, pode esse relacionamento aqui, essas pessoas estarem, ter começado nele, porque encaixava ali no sonho, no que elas acreditavam ser um relacionamento ideal. Mas, como eu disse, sempre teve aquilo de não demonstrar quem realmente são, né? E ficar fingindo por tanto tempo, chega uma parte, uma hora que a pessoa não aguenta mais. Não fica mais sustentável tentar manter uma aparência, tentar manter uma ilusão, uma projeção que elas criaram, tá? Então, a realidade bate ali e é quando a pessoa se sente satisfeita e para refletir do que realmente ela quer. E essa pessoa está percebendo que o que ela realmente quer não é essa outra pessoa, não é esse outro relacionamento que já está difícil tentar manter isso e que o que ela quer mesmo é se libertar, tá? E é uma questão aqui de que ela está rompendo aqui as expectativas que ela tinha, essas ilusões, essas projeções, o que é muito bom para ela realmente encontrar a própria verdade dela, porque era uma pessoa que se castrava bastante. E a própria vida está trazendo essa ruptura para que ela desperte, para que ela perceba a verdade e realmente vá atrás do que ela deseja. Coloque um início, vá atrás de um início na vida dela que realmente a alma dela está chamando para algo novo, né? Então é o momento dessa pessoa despertar. Mas ela pode estar mais calada, mais afastada, porque ela está pensando bastante e ainda é difícil para ela, né? Mesmo que ela não se sinta satisfeita, é difícil aceitar ali que o que ela trazia de expectativas, ilusões e projeções não está fazendo bem. Ela percebe que era só realmente uma mentira aqui, que era uma ilusão e que já não está fazendo mais sentido para ela. E tem muito 4 aqui, né? 4, 4 e seguidos aqui que fala sobre estrutura. É por ela não ter uma estrutura interna, ela fica focada em estruturas que não têm uma base sólida. E o medo de sofrer, o medo de rejeição e abandono que essa pessoa faz, pode ter feito com que ela mantesse isso aqui até agora, só com medo mesmo de finalizar esse ciclo, mas ela não quer, tá? O que mais? Como ele ou ela está em relação a essa outra pessoa com a qual ela tem um relacionamento? Assuntos inacabados, né? Essa pessoa pode ter terminado ou está no processo aí e sente que ainda precisa resolver alguma outra situação, encerrar algo aí ainda com essa outra pessoa. A intervenção divina aqui agindo nesse apego, né? Nessas teimosias dessas pessoas aqui de querer manter esse relacionamento, principalmente essa pessoa que você gosta aí. E pela insatisfação dela, ela está percebendo a própria verdade ali, a alma, os sentimentos dela está mostrando que mesmo que ela tente se manter nessa situação, não é o que ela realmente quer, não é a verdade dela. E isso está vindo à tona, né? Está sendo difícil para essa pessoa esconder que ela gosta de uma outra pessoa, que tem alguém chamando a atenção dela. E ela tá tentando resistir ainda, mas tá difícil também, tá? Porque a verdade é que ela gostaria de experienciar algo novo com uma nova pessoa. Mas ela ainda tá castrando, né? E tá fazendo mal a ela ficar castrando os próprios sentimentos aqui. E ficar escondendo isso também. Que essa pessoa guarda muita coisa, né? É muito difícil para essa pessoa ser honesta aqui. Não só com os outros, mas principalmente com ela mesma. E aqui é uma ruptura que pode estar abalando bastante essa pessoa, como a gente viu, com certeza está abalando bastante essa pessoa, mas é porque a partir disso, rompendo coisas que realmente não são boas, coisas com bases que não são sólidas, ela encontra a própria paz ali, deixando romper, deixando ir aquilo que não faz bem a ela. E ao mesmo tempo ela quer que finalizar isso, porque ela sabe que não está fazendo bem, quer finalizar para que ela possa ser ela mesma e encontre a própria paz aqui também. Essa pessoa pode ter preocupação aqui em relação a finanças, ela pode ter bens materiais com essa outra pessoa, trabalho, a estrutura já formada, e ela tem medo de perder isso também, fica ansiosa em relação a isso, ou acha que não se sente pronta, independente financeiramente o suficiente para finalizar essa situação.
mas ela quer aqui, né, no interior dela, ela sabe que ela quer aqui um novo início, que ela quer ficar conhecer uma pessoa nova, se dar a chance de ficar com uma pessoa nova, e a própria espiritualidade está fazendo com que ela rompa esse passado aqui para se permitir se abrir para o novo, né? Para ela se liberte dos medos, a espiritualidade está ajudando ela a se libertar dos medos para que ela abra o coração dela e deixe para trás aquilo que não é mais para ela. Aqui tá bem clara essa mensagem, tá? Aqui, a verdade é que ela gostaria de desaparecer para ela ficar livre, né? Às vezes, eu quero sumir, eu quero. Tem gente que fala isso, né? Chega uma hora que eu quero desistir de tudo e sair correndo por aí. Tem gente que fala isso. E aí é bem isso, essa pessoa quer se libertar disso aqui porque tá intoxicando ela, né? E ela quer ir atrás do novo. Ela quer ser só ela. Eu sinto que essa pessoa fingiu tanto que ser quem ela não é, como se ela vivesse tanto por essa outra pessoa que ela nunca pôde ser ela mesma. E agora ela quer largar tudo isso aqui para finalmente poder ser quem realmente é. E ela pode ter mentido por tanto tempo que nem ela sabe quem ela realmente é de fato, né? Ficou muito tempo usando essa máscara aqui. E aqui fala, não mostrando o verdadeiro eu. É bem isso. Em nome dessa ilusão, dessa projeção de família perfeita, de relacionamento perfeito que ela criou com essa pessoa. Mas agora ela tá vendo que é uma grande mentira, tá? Que tudo isso era uma ilusão. E com vontade de finalizar, de encerrar com esse relacionamento, para que ela encontre, enfim, a própria paz e possa ir atrás do que realmente ela quer, o que realmente a alma dela chama aqui. Então tá bem nítido essa mensagem, tá? Esse relacionamento não tá bem. Se eles ainda não acabaram, já tá a vias de, ou essa pessoa sabe que o que ela realmente quer é finalizar isso daqui. Só que ela ainda tem apego, ela ainda tem medo, pode não se achar boa o suficiente financeiramente, como a gente viu lá na energia, né? Pode ter uma questão aqui de dependência por conta de questões financeiras. Eita, eu tô colocando no lugar errado aqui. Então, uma pessoa insegura, mas já tá ficando insustentável aqui, continuar fingindo, insistindo nesse relacionamento aqui. O relacionamento já acabou, né? As pessoas só estão fingindo que não sabem. Agora, vamos ver em relação a você, como essa pessoa está. Mas eu sinto pelo fato dessa pessoa não estar bem, estar enfrentando ali uma finalização, que é o que essa pessoa mais teme, tá? Ela pode não estar bem em relação a você também. Mas vamos ver. Como ele ou ela está em relação a você. Narcisista. Eu vou tirar duas, porque eu tinha tirado em relação a outra pessoa também. E gravidez. E aqui comprometimento. Ia sair a carta da comunicação. Se vocês estão distantes, a pessoa pode estar querendo aí se comunicar com você, mas pode estar resistindo por conta dessa questão que ela está passando com essa outra pessoa aí, né? Mas aqui vem a carta do narcisista, alguém está muito cheio deles mesmos. E aqui a gravidez, alguém está esperando, né? Pode ser que essa pessoa aqui tenha filhos com a outra pessoa lá, com a pessoa oficial, ou a outra pessoa esteja grávida, né? Para quem pode, claro. Mas eu sinto que para a maioria dos casos ela está esperando o momento certo, o momento em que ela vai se sentir estar pronta, no momento em que ela acreditar que é o melhor dela. Esse narcisismo para mim vem muito nisso, dessa pessoa que não ligar, assim, mesmo que ela fique tentando se encaixar os padrões e tentar ser o que os outros gostariam que ela fosse, ela faz isso porque no fundo ela tá pensando nela, porque ela quer ser aceita, porque ela quer se sentir valorizada, tá? Então ela sempre pensa no que seria melhor, que seria mais útil a ela, até essa questão financeira, onde vai ser melhor para mim, onde eu vou me beneficiar mais. E tem a questão de fazer os outros esperarem. E ela faz os outros esperarem para quando é o momento dela, quando é o momento correto para ela, né? Então tem uma questão egoísta aqui. E ela pode estar te fazendo esperar nessa situação, porque ela ainda não se decidiu lá,
ela ainda não conseguiu finalizar e fica sempre nessa energia de espera aqui em relação a você, né? Mas vamos saber mais. Como ele ou ela está em relação a você? 3 de ouros, 9 de copas, As de copas, 6 de espadas, Rainha de paus, não, 8 de paus, a estrela, morte, 3 de paus, 6 de paus, e equipagem de espadas. E a sacerdotisa aqui de novo, com 8 de espadas. Ficar presa aqui no desconhecido, essa pessoa tem medo, né? De se aventurar no novo, de finalizar o que ela tem, de ouvir a intuição dela. A intuição dela tá dizendo que é para ela dar as costas, para ela encerrar esse capítulo aqui, né? Para que ela consiga alcançar a própria paz. E que mesmo que ela esteja sofrendo, mesmo que ela esteja insegura, após esse término, após abandonar o que não faz bem para ela vai conseguir se recuperar, vai conseguir se recuperar. E a partir disso, ela vai aqui recuperar a própria harmonia aqui e recuperar o próprio poder pessoal que ela andou castrando por tanto tempo. Mas ela tá com medo de ouvir a intuição dela. Porque ainda é o desconhecido, né? E essa pessoa gosta de coisa concreta. Gosta de ter clareza, é como se ela gostasse de ter garantias da vida, né? E quando ela não tem, quando é só a espiritualidade, só a intuição dela falando, ela desconfia, ela fica com medo de seguir aquilo. E como ela está em relação a você? Essa pessoa tem expectativas, ela quer se reconciliar com você, quer fazer algum tipo de acordo, se vocês estão afastados, essa pessoa quer se reconciliar com você, quer investir, quer trabalhar pela essa conexão e ela ainda tem esperança, tem saudade, tá? Ela gosta aqui, sente uma conexão forte com você, tem muito desejo, muita atração. Você também cabe no ideal aqui de relacionamento dessa pessoa, mas ela ainda sabe que precisa finalizar algo para que ela possa viver esses sonhos, essas expectativas, que ela possa fazer o que ela realmente deseja ali, seguir os sonhos dela. E para ela ainda é dolorido, tá? Então ela precisa ainda se curar se ela finalizou já o relacionamento dela com a outra pessoa. É um tempo que ela quer se curar, para aí sim ela ir atrás da satisfação pessoal dela. E se não, ela ainda tá sofrendo, porque ela já sabe, tá? Mesmo que ainda esteja resistindo, negando, ela já sabe que o relacionamento dela tá chegando ao fim e é difícil para ela finalizar com algo que era a zona de conforto dela, algo que trazia bem-estar para ela, algo que ela se sentia ali. Questão de status, de aparência, para ela era bom ali, né? Então, para ela é uma grande perda ali, e como a gente disse, a gente viu, se a pessoa não sabe lidar com perda, ela tem medo de perder, de abandono, de rejeição, isso toca feridas profundas de alma dela. E é um tempo que ela precisa para se recuperar, para se curar, para aí sim ela ir atrás da satisfação de um novo começo aqui, um novo começo no amor, mas ela tem expectativas, tá? De ter um início, de ter um reinício aqui com você, e ela tem sentimentos. Ela tem vontade de ir até você, tá sempre ali buscando, pode ficar procurando saber de você nas redes sociais. Ela reconhece o seu valor, reconhece que quer passar tempo com você. Tem 2 6 aqui. Você traz harmonia para essa pessoa, a harmonia que ela não tem nesse outro relacionamento, ela consegue ter com você, de certa forma. A ligação com você, estar próximo de você, faz com que com você ela cura um pouco o coração dela, sente melhor, se sente capaz ali de ser quem realmente ela é e acreditar que ela pode sim ser feliz, que ela pode sim viver os sonhos dela, que ela pode ser quem ela realmente é, mas ela está passando por um momento de transição. E mesmo estando lá com a outra pessoa, ela sempre está aí de olho em você, procurando saber
de você e ela já reconhece os sentimentos que ela tem, tá? E ela quer se comunicar com você, tem muita atração, muito desejo e ela fica aí te espiando nas redes sociais. Se você posta alguma coisa, para alguns você pode ficar postando coisas aí, postar vídeo no YouTube, postar em outras, nessas outras redes curtinhas aí, postar fotos. Ela fica sempre te observando aqui, sempre querendo ir até você, mas ela ainda tá segurando, tá? Mas ela quer muito falar com você, fica te olhando e quer aí te mandar uma mensagem. Pode ser que a qualquer momento essa pessoa mande uma mensagem, entre em contato com você. Para alguns ela pode falar que ficou e andou te observando aí nas redes sociais. Como ele ou ela está em relação a você. Aqui fala da traição, confiança quebrada. Essa pessoa pode ter mentido, te traído de alguma forma, ter quebrado alguma promessa com você, né? Ter quebrado a sua confiança e agora ela quer recuperar, quer trabalhar para ter um acordo com você, né? Ela quer mudar essa situação para que vocês encontrem novamente a satisfação. Ela sente uma ligação forte com você, sente que é uma conexão importante, por isso ela quer se permitir aqui experienciar isso, mas ela acha que precisa ser no momento certo, porque a vida dela agora está no momento de transição, é um momento que está sendo complicado para ela e ela precisa se curar para que ela possa experienciar isso daqui com você, mas tem vontade, tá? Ela quer comunicar com você que o relacionamento dela terminou, está terminando, ou que ela pensa em finalizar isso, mas precisa ser no momento certo, tá? Para quem ainda não finalizou. Para que ela possa finalizar tudo isso para estar com você, para ela ainda precisa de um tempo. É por isso esse momento de espera aqui, né? Você pode estar esperando. Mas no momento certo aqui, a espiritualidade vai ajudar que essa pessoa tenha coragem, né? E as coisas podem acontecer de repente. Pode ser que ainda demore muito essa pessoa realmente estar com você, mas a partir do momento em que ela finalizar isso e se permitir ser e fazer o que ela realmente quer, as coisas fluam mais rápido, mas precisa ser curado o coração aqui primeiro, né? E se vocês finalizaram, se vocês estão longe, ela sente pesar e quer transformar, quer mudar isso, tá? Porque ela ainda tem expectativas com você e tem expectativas de mudar para estar com você, mas é algo chocante para ela, né? Algo inesperado. E aqui, 3 de paus, ela tem expectativas de ver, porque ela sente uma conexão com você, né? Mesmo que ela tenha uma outra pessoa, esse vínculo forte que ela sente é com você aqui. Mas ela ainda se sente, não sabe para que lado olhar. Eu tô aqui andando aqui com esse relacionamento, com o relacionamento que eu já tenho, mas eu tô olhando para outra pessoa lá, tá? Então ela ainda não sabe qual direção tomar. E ela espera que no momento certo ela consiga fazer essa escolha. E mais uma vez, né? Término aqui. Ela quer finalizar o encerramento com você, afastamento de vocês estão afastados. Mas eu sinto que, principalmente, ela quer comunicar com você sobre essa situação dela com esse outro relacionamento que está finalizando, que já terminou, ou que ela pensa em fazer isso. E para alguns ela pode estar esperando finalizar esse outro relacionamento aí, para aí sim poder agir na relação, na conexão de vocês, né? Então, de qualquer forma aqui, ela quer que você espere até o momento certo ela poder fazer essa mudança, para ela poder ir na sua direção, ficar com você aqui, porque ela tem sentimento, sente como uma conexão importante. Ela só tá tentando ali se curar, aceitar isso daqui, então decidir aqui pelo caminho certo, tá? Mas eu sinto que, na verdade, ela já sabe qual é o caminho certo. Só que tá sendo difícil ainda aceitar, e vai ser difícil ainda ela, de fato, finalizar esse relacionamento, porque tem apego e essa pessoa tem muito trauma aqui, em perdas, em rejeição, né? O que torna ainda mais desafiador para essa pessoa. Mas ela quer. E mesmo ela não querendo, na própria vida, tá ali trazendo uma ruptura nesse relacionamento dela aí. Porque é baseado em mentiras, né? E não tá fazendo bem para nenhuma das pessoas envolvidas. Só que ainda tá lá resistindo por conta do apego.
dos medos, das inseguranças também. Para finalizar, vou tirar um conselho da espiritualidade para você sobre essa pessoa e sobre essa situação. Qual o conselho da espiritualidade para você sobre essa pessoa, sobre essa situação? E é lógico, cabe a você, se você quer esperar essa pessoa ou não, e espere vivendo, como a gente sempre fala, né? Não pare sua vida por causa de ninguém. Estrela, silêncio. Para muitos, vocês realmente podem estar afastados ou não se falando muito. E tem saudade aqui com esse 6 de copas. Mas também tem aquela sensação de ser uma conexão especial e de viver essa ilusão. É como se essa pessoa também encaixasse na sua expectativa ali, no sonho que você traz para um relacionamento, né? E você quer alcançar abundância com essa pessoa, você quer ter um relacionamento sólido com ela. E aqui diz que realmente vocês têm uma conexão especial, tem uma conexão de vidas passadas aqui, uma conexão de almas. Essa pessoa realmente pode se encaixar aqui nas suas expectativas, mas não coloque todas as suas expectativas na mão do outro. Seja capaz você mesmo de realizar os seus objetivos aqui e foque também na sua abundância, na sua vida profissional, tá? Não foque só nessa pessoa, não. Na parte amorosa. Foque nas outras áreas da sua vida, como na material, profissional e também na sua espiritualidade. Conecte-se mais à sua espiritualidade para que ela direcione, cure o seu coração e você perceba que os seus sonhos são possíveis de manifestar. Tenha mais confiança em si mesmo, si mesmo. Converse aqui com o seu eu interior. Aqui, amor não correspondido, não há atração ou químico suficiente para manter essa relação em andamento. Aqui a carta da alegria para recuperar o romance, recapturar o romance. Permita que a sua felicidade interior e o seu espírito brilhe com alegria. Dê seu relacionamento uma chance, trabalhe na parceria. Então, tem sequelas, questões de não merecimento, de não reconhecimento, de amor não correspondido, que tanto você quanto essa pessoa traz, que causa ansiedade, causa necessidade de reconhecimento um do outro, a necessidade aqui de controle para que os sonhos possam ser manifestados, o medo de perder, medo de ter uma desilusão, frustração, de achar que não é possível alcançar o que você deseja, que não vai conseguir manifestar um com o outro, uma com a outra, tá? E causa esse sentimento de amor não correspondido, o fato dessa pessoa ter um outro relacionamento, o fato de você precisar esperar, toca ainda mais essa ferida, que essa pessoa também tem de medo de abandono, de rejeição, porque ela pode ter enfrentado isso na vida, seja num outro relacionamento, com a família, com perdas, e você também pode trazer, né? E tá lá no seu interior, umas feridinhas que você tenta não olhar, tenta não conversar com elas, que traz sempre esse sentimento de não merecimento, de amor não correspondido, de precisar lutar pelo reconhecimento, pelo amor do outro, e você não percebe que é porque você passou por algo ali. Você pode ter sido negligenciada, não ter sido preterida, ter sido não correspondida de alguma forma, ou se sentido assim em relação à sua infância, com seus pais, ou em outros relacionamentos, e quando você achava que algo ia fluir, que alguém se esperava ali, caberia nas suas expectativas, os sonhos foram frustrados, você acabou sendo rejeitada, rejeitado, não deu certo de alguma forma, e você sentiu que o amor não era para você, que você não era capaz de ter o amor dos seus sonhos, que você não encontraria alguém que te amaria verdadeiramente, né, que te escolheria. Mas isso tudo é para você olhar para si, conversar com suas feridas e perceber que esse amor que você busca dos outros, esse reconhecimento que você busca fora, está dentro de você. E que cure essas feridas, liberte esse passado, conversando consigo, não deixe de olhar para essas dores, para que aí sim você liberte e tenha confiança em si, de que você sim pode se amar, pode ser feliz e alcançar esse ideal que você tem.
Mas não tente encaixar as pessoas nas expectativas que você traz, tá? As coisas vão fluir naturalmente. Acredite em si, acredite que é capaz de manifestar que esse amor vem para você. Só não tente encaixar as pessoas no seu padrão, nos seus ideais, porque desilusões e frustrações são inevitáveis, mas isso não tem a ver com seu valor e também não quer dizer que você não possa sentir, ser e ser amada, ser valorizada, valorizado, tá? Permita-se curar dessas dores, parar de desconfiar de si, de não se dar amor, não se dar valor e se ferir, se fechar aqui para ter um relacionamento, se fechar e não demonstrar suas vulnerabilidades e não se entregando no relacionamento. Porque é por medo de perder, medo de ser abandonado e rejeitado, você pode se fechar e não aproveita as oportunidades, os relacionamentos, os momentos ali com alegria, com felicidade, porque você sempre pode estar tensa, tenso, é, esperando ali, né, o que pode dar nisso. Mais uma vez, pensando nas suas expectativas ao invés de viver o momento. Então, viva o momento, dê o seu relacionamento uma chance se você quiser essa pessoa, tá? Porque assim, vocês têm uma ligação forte, tem uma energia aqui de manifestar, mas é importante que a pessoa lá finalize aquele outro relacionamento, que ela tenha coragem de fazer isso e também resgate aqui a força, o poder e a confiança nela mesma para que ela também se entregue e viva esse outro relacionamento. Mas de qualquer forma, se você não quiser essa pessoa, pegue todo esse aprendizado que eu disse aqui para se abrir para uma nova energia, porque tem uma conexão de alma aí, uma boa conexão, alguém aí que pode te dar esse amor que você busca, mas sempre lembrando que você deve dar tudo isso que você espera do outro para si mesmo e não esperar que outra pessoa faça por você, tá bom? Então é isso que eu tenho para você. Lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar. Se não ressoou, escuta outra opção, solta para o universo. E se ressoa, não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima!